Bom, já somos 5. Vamos começar? Vamos. Bora. Alô? Tá me Então, ouvindo? vamos fazer uma rodada? Como a gente sempre faz? O que vocês acham? Pode ser. Quem começa, então? Peraí, deixa eu encontrar minhas anotações. Eu proponho começar pela ordem de chegada. Não, pela ordem inversa de chegada. Júnior, você é Vamos lá. Tá, primeiro, no início do texto eu tava um pouco confusa, assim, eu tava um pouco perdida. E aí, ao longo da leitura, eu fui conseguindo me localizar melhor e eu gostei muito quando ele traz essa questão da ciência, né? Para você compreender, você deve ver o que os praticantes dessa ciência estão fazendo. Eu achei isso bastante interessante. Mas eu acho que o que mais realmente me chamou a atenção é quando fala sobre a questão da interpretação e de que essa questão da cultura ser pública e de que essa análise, né, da cultura é muito importante a gente fazer essas escolhas sobre as estruturas, né, da significação. Enfim, essa parte da interpretação foi a que mais me chamou a atenção mesmo. Legal. Você, Willy? Bom dia. É interessante o texto, já conhecemos, né, todos. Acho que eu fui lê-lo atrás dessa questão dessa interface aí com a literatura. Eu acho que, bom, de início acho que eu não tenho muito para falar ainda, mas é interessante como ele vai dar essa noção de denso, das várias camadas em que se constrói um argumento, dessa hierarquia estratificada que ele menciona e tal. Eu acredito que vai surgir mais coisa para eu falar depois. Tá bom. Luana, e você? Então, eu achei o texto muito interessante. No início do texto, eu tentei discordar do Goethe, porque eu já tinha lido, mas dessa vez eu vou conseguir discordar dele. Mas aí ele foi lá e me convenceu disso. Com essa ideia das teias de significados e tal. Porque o nome parece meio blá, só que o cara explica muito bem e realmente convence total. Assim. Tá bom. Henrique? Eu gostei do texto. Ele, eu acho interessante como ele trabalha meio que, com essa ideia de sentido, né? Que depois o Roy Wagner vai se aprofundar e falar, cultura como sentido e tudo mais. Mas, o exemplo da piscadela, assim, acho que eu tive que ler em em A, esse texto, e foi, velho, assim, muito meio que interessante entender essa ideia, não só do que tá na observação e tá naquilo que você vê, mas também aquilo que foge da sua observação, né? Então, eu achei interessante isso. Tem outras coisas no texto. É interessante. Ok, Maria, e você? O que você achou? Não consegui ouvir. Maria, você está nos ouvindo? Acho que ela tá ouvindo, mas não tá. Conseguindo falar, né? Maria? Terra chamando Maria, câmbio. Tá Eu acho que ela tá tentando conectar. Tá bom, vamos esperar a Maria. Maria, você está nos ouvindo? Faz assim, se você estiver nos ouvindo. Ok, a Maria está nos ouvindo. Quando você conseguir falar, você interrompe, tá bom? Então, gente, esse texto ele tem várias coisas que são muito interessantes. Mas ele é um texto que a gente só consegue, vamos dizer assim, perceber as nuances dele depois que a gente conecta ele com a filosofia. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque para mim, tem duas chaves interpretativas desse texto. Ele é uma mistura, por um lado, de algumas ideias do Wittgenstein e, por outro,
de uma discussão que está na hermenêutica filosófica, ok? Eu vou começar pela hermenêutica filosófica e depois eu falo sobre o Wittgenstein. A hermenêutica a gente vai discutir quando a gente lê o Gadamer e quando a gente lê o Ricoeur. Então, vocês relaxem. Eu só vou dar uma palha. Ok. Vocês lembram do Malinowski? Uhum. Lá na introdução do Malinowski, nos Argonautas do Pacífico Ocidental. Vocês lembram o que ele diz? Dá pra Ele diz... agora? Sim, estamos escutando você, Maria. Você quer se manifestar sobre o texto de hoje? Sim, eu achei muito interessante essa relação que ele faz com a discussão. Maria, a gente está com dificuldade de ouvir você. Parece que você está falando assim. Ah, e agora? Agora melhorou. Melhorou. Tá. Então diga. Eu achei bem interessante essa relação que ele fez com, querendo ou não, ele fez com literatura, né? Toda essa questão de interpretação. Então, deu para dar uma boa introdução, eu acho, na matéria para esse texto. Tá bom. Mais alguma coisa? Não. Tá. Por enquanto, isso. Tá bom. Então, eu estava falando da hermenêutica, né? Uhum. Lembra que o Malinowski, lá na introdução, ele fala que é possível entender um nativo melhor do que ele mesmo se entende? Essa é uma característica da hermenêutica romântica, que vai até Dilthey. Eu tenho a hipótese de que o Malinowski, a hipótese não é originalmente minha, embora o argumento que eu tenha para defendê-la é meu, de que o Dilthey foi... de que o Malinowski foi influenciado pelo Dilthey. E tem aí uma série de argumentos, mas eu não vou entrar nisso. E o Goethe, ele representa a passagem do Malinowski para o Gadamer. Em que sentido? No sentido de que ele muda e a interpretação passa a ser a condição de existência do homem. O homem é o ser que interpreta. Essa é a sua ontologia, é o seu ser no mundo. Então, não apenas o homem interpreta no sentido de que todos os indivíduos em todas as sociedades, eles interpretam como uma maneira de existir nessa sociedade, e daí essa ideia de que a cultura é uma teia de significados pública, em que você está permanentemente interpretando. Como o antropólogo também, o que ele vai fazer é uma interpretação dessa cultura. Uhum. E daí a ideia da descrição densa, etc. Bom, é interessante da gente passar um pouquinho e me perguntar o seguinte, vou perguntar para vocês o seguinte, o que vocês acham? Isso leva a algumas questões muito interessantes. Uma delas é a seguinte. Ok, se a natureza do homem é ser um ser de interpretação, como que ele pode falar da própria interpretação, se essa é a condição de existência dele no mundo? Quer ver? Vocês vão me entender. Eu já dei esse exemplo antes. Eu vou falar, olha a claridade. Qual é o problema dessa frase? Já estamos vendo a claridade. É a condição para nós. Só dá para ver Só dá para ver se houver claridade, certo?
Então, portanto, a gente não pode falar da claridade. Por quê? Porque a claridade ela é a condição para a gente ver alguma coisa. Então, como é que você pode falar para olhar para a claridade? Não faz sentido. Qual é o ponto? O ponto é que é uma coisa semelhante se passa com a interpretação. Se a interpretação é a nossa condição de existência no mundo, como é que nós podemos falar da interpretação? Isso põe uma outra... quer ver? Vou refazer um outro... Nós somos seres históricos, certo? Todos nós. Então, a história é a nossa condição de existência. Então, como que nós podemos falar da história? Um ser de história falando da história. Vocês percebem que é um problema? Hã? Comparação, usando de comparação com o que a gente conhece da não... Essa é uma das respostas. A gente vai usar a comparação, a gente vai criticar os nossos próximos pressupostos. Tem várias questões que estão envolvidas aí. E o exemplo da piscadela do Goethe, ela é muito interessante por causa disso. Mas eu já chego no exemplo da piscadela, ok? Então, repara o seguinte. Vamos fazer uma comparação. Compara isso com a ideia de uma ciência como a física, que está estudando partículas, ok? Para nós, não interessa o que as partículas pensam. Você não concorda? O que nós partimos do princípio? Nós partimos do princípio de que elas agem assim por forças que são naturais, que não são criadas pela vontade delas, não são criadas pela interpretação que elas têm do mundo. Todo mundo foi até aí? Tudo bem, Juni? Então, olha só. Dessa perspectiva, o que acontece? Acontece que qualquer ciência que vai estudar a sua própria sociedade, ela se encontra de frente a um objeto que é de uma natureza idêntica àquilo que possibilita o sujeito falar alguma coisa. Maria, fez sentido, Maria? Mais ou menos. Fez sentido ele? Mais ou menos. Luana? Mais ou menos mesmo. Você, Henrique, mais ou menos também? Sim, eu acho que mais para menos, assim. Esse que permite ele falar seria, tipo, o quê? Tipo, quando ele olha para algo... acho que realmente foi mais para menos. Não entendi direito. Pensa o que desculpe, e você, Júnior? Mais para mais ou mais para menos? Tô no mais ou menos, professor. No mais ou menos, ok. Vamos lá, vamos tentar de novo. Pega, vamos supor, de novo, vamos pensar a física das partículas. O que a gente precisa para estudar a física das partículas? De partículas e de aquelas máquinas lá. Microscópio e coisas do tipo? Luana, não ouviu, Luana? Fala um pouquinho mais alto. Microscópio ou uma coisa assim? Não, microscópio é biologia. Física de partículas é física. Você precisa verdade. de... Não é? O que você precisa? Acelerador. Você precisa um acelerador de partículas. O que é um acelerador de partículas? Vamos pegar esse Um exemplo. acelerador de partículas, eu não sei. Você não sabe o que é um acelerador de partículas? Nunca vi um acelerador de partículas. Também nunca vi. Nunca viram? Não, mas vocês sabem o que é? É uma máquina que joga partículas uma contra a outra, acelera, né? Acelerador de partículas. Mas alguém sabe, por acaso, como funciona? Eu sei que ele bota um tubo ali, a partícula vai correndo uma contra a outra ali até chocar, pra gente ver as partículas dentro das partículas. Ou algo do tipo. Algo do tipo, né? Sou de humanos.
você precisa de um equipamento que tem alguns quilômetros de extensão. Sim. Você precisa de supermagnetos. Por quê? Porque eles vão ser acelerados por magnetismo, né? E você faz, então, 2 feixes de... Tem várias coisas. Você faz 2 feixes, ou você pega um material e você acelera a partícula nele. Enfim, tem várias possibilidades. Mas o que você precisa? Você precisa, primeiro, de um equipamento muito sofisticado. E, segundo, você precisa de o quê? De uma teoria. Para poder fazer o quê? Para poder não só montar o equipamento, como para dar sentido aos resultados daquele equipamento, certo? Sim, Mas certo. aquela teoria está falando de alguma coisa que é externa à própria sociedade, do pesquisador que está fazendo, está pesquisando. Todo mundo foi até aí? Uhum. Todo mundo? Ok, não é um conceito Sim. difícil de entender. Agora, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de algo no qual a gente também está imerso. É como falar da claridade. Como que a gente pode falar da claridade? A gente pode ver a claridade se, para ver alguma coisa, a gente precisa ter claridade. Ela é condição de possibilidade da nossa visão. Como que a gente pode, então, voltando no mesmo assunto, como que a gente vai falar da cultura se, para falar da cultura, a gente tem que estar imerso numa cultura? Falar de outra e... Pois é, mas olha só, vamos pensar assim. Falar de outra cultura. Quando a gente está falando de outra cultura, se a natureza da cultura é uma só, a natureza da cultura entre eles e nós é a mesma, você não concorda? Sim. Segundo o Goethe, são teias de significado, ok? Que no fundo constrói o sentido da ação, ok. Se são teias de significado, quando a gente está falando de uma cultura do outro, nós estamos falando dentro de teias de significado, não é verdade? Sim. E para falar de uma outra cultura, o que a gente vai falar? A gente vai falar de teias de significado a partir de outras teias de significado. Algumas das quais a gente não tem nem o quê? Que a gente não tem nem conhecimento. Vou dar um exemplo. Malinowski, de novo. Malinowski não põe em questão nenhuma das relações de gênero da sociedade turco-holandesa. Todo mundo concorda? As relações de gênero não eram um problema na sociedade do Malinowski. Então, como é que ele podia ver aquilo numa outra sociedade? Faz sentido. Faz sentido para vocês? O que isso significa? Significa que qualquer que seja a ciência da antropologia, ela tem que ser diferente ou tem que ter um modelo diferente do que aquilo que a gente costuma pensar que é a ciência. Para nós, normalmente, o que é a ciência? Na TV. Quais são as ideias que estão ligadas à ciência? Teoria. Teoria, ok. Método Teoria, científico. o que é o método científico? Você ter uma tese e uma antítese, e elas vão resultar em uma síntese que, tipo, chegue a uma nova teoria, né? Pois é, mas o que você acabou de descrever é a dialética, não é ok. E aí, Willy, o que é o método científico? Eu acho que tem muito a ver com a questão de falseabilidade, né? De provar a teoria em cima de dados. A gente vai ter que colocar a câmera. Buscando leis. Buscando Gerando leis. Ah, sim, a gente só coloca a câmera. A ideia, o Henrique, mas você tem razão. Você tem razão, eu quero esperar o que o Henrique tinha dito. A ciência, ela tem a ver o quê? Ela tem a ver com a ideia de método, profundamente. Por quê? Porque na ciência, o método garante o quê? Garante a verdade. Não é isso? Todo mundo concorda? Então, você precisa ter uma teoria, você precisa ter um método. Esse método implica, muitas vezes, em equipamentos. Todo mundo. E
E o que acontece? O uso desses equipamentos, tendo em vista certas condições que sejam, tenham um determinado protocolo, garante que aquilo que você obteve é o quê? É a verdade. Numa outra ideia, a ciência é aquilo que a gente vê a partir do quê? Do fato, né? Do fenômeno, vamos dizer assim, daquilo que os nossos sentidos, teoricamente, poderiam tocar. Ok. E o que acontece quando você está falando de uma ciência como a antropologia? Eu acho que você tá, tipo, seguindo essa ideia de significado, você tá, tipo, meio que pegando o mesmo significante, assim, e botando em choque dois significados diferentes, né, do negócio. Não entendi o que você está falando. Você está falando que a ideia de ciência tem dois significados diferentes, ou você está falando que na atividade do antropólogo os conceitos que ele usa podem ter significados diferentes? Não, eu tô falando que, tipo, no trabalho do antropólogo, ele usa os significados dele para definir os significados de outra cultura, né? E isso pode gerar, tipo, um choque na ciência da antropologia, assim. Quer dizer, exatamente. Você está usando significados seus para falar de significados de outra cultura. Não é nesse sentido, qual é o método que garante a verdade aí? O que é verdade aí? Fez sentido? Eu estou vendo que vocês estão todos assim meio silenciosos e me olhando com uma cara meio desconfiada. Menos a Júlia, que está sorridente. Pois é, então olha só. Repara o seguinte. Se a antropologia tem de ser uma ciência, ou a gente adota, ela tem que ser uma ciência diferente das ciências que a gente chama de ciências hard, né? Ou seja, olá, Mariana, você está com? A Marina. Oi, Marina, tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindas. Obrigada. Então, olha só. Voltando, onde é que eu estava mesmo? Eu esqueci. Antropologia, ciência e falar dos outros a partir dos nossos significados. Verdade. É isso, ou seja, então ela tem que ser uma ciência diferente. Aí você pega o seguinte, qual é o método... Aí o Goethe ele vai propor uma coisa que ele é muito interessante. E aí depois a gente entra no Wittgenstein. Como é que você vai compreender o que é uma ciência? Goethe, em nenhum momento, ele vai duvidar que a antropologia seja uma ciência. Não é? Lá na frente do texto ele vai falar assim, eu não sou tímido a esse respeito. A antropologia, sim, é uma ciência. Então, vamos olhar o que os antropólogos fazem. E aí o que eles fazem? Eles fazem, segundo ele, etnografia. Certo? E aí tem um problema. Qual é o problema? A etnografia, ela não está submetida a um método. Olha que coisa esquisita. Qual é o método etnográfico? Ok. O que você tem são, vamos dizer assim, conselhos de procedimento que, num certo sentido, tem até um bom senso, né? A ideia de bom senso é que você tem que viver com as pessoas, você tem que ouvir o que essas pessoas, você tem que entrar em diálogo com essas pessoas, ouvir o que elas têm a dizer. Você tem que falar a língua deles, não é isso? Sim. Na época do Malinowski, por exemplo, você ia morar nos sobreandeses. Ainda hoje, para alguns tipos de pesquisa, isso é absolutamente essencial. Por exemplo, eu tenho vocês conhecem talvez o Pedro? O Pedro estava fazendo uma monografia sobre a Espanha, sobre Barcelona, o processo o conflito pela independência dos catalães. Ok? Catalões ou catalães? Enfim. Para fazer isso, ele não pode fazer aqui do Brasil.
Ele tem que ir lá. Não é isso? Mesmo caso, ele foi lá e teve que ir lá um tempo. No meu caso, eu fui estudar o Congresso. Eu não consigo morar no Congresso. Eu não consigo montar uma barraquinha no Salão Verde. Não vai funcionar. Então, tem uma relação diferente. Agora, você vai estudar os Yanomami. Você tem que ficar lá. Você vai, né? E por aí afora. Então, ou seja, você tem que experienciar aquela realidade. Olha que coisa diferente. O físico não tem que experienciar uma partícula, ele não consegue fazer isso. Ele tem um equipamento entre ele e a partícula. E nós? O que a gente tem entre nós e o outro? Linguagem. Pois é. Mas a linguagem não é aquilo que nos garante que o outro diga a verdade. Não é aquilo que nos garante a verdade. Não é aquilo que nos garante... A linguagem é aquilo que nos permite comunicar com o outro. Olha que coisa diferente. Então... Aí vai o exemplo da piscadela. É interessantíssimo, porque esse exemplo, ele é um exemplo... esse filósofo, sabe quem ele é? Ele é um filósofo analítico. Ele é um dos caras que está na onda do Wittgenstein. O que vocês entenderam daquela piscadela? O exemplo da piscadela. Que não é o ato em si, né? Muitas vezes é o que significa. E como você sabe o que significa? É compartilhado? É compartilhado, mas como você sabe? Tudo bem, você é um conjunto de significados compartilhados. Mas olha só, piscadela não é uma palavra, vocês não concordam? Piscadela é o quê? É um ato. Ok? Então o sujeito pisca o olho, isso é óbvio. Ok. Então, veja, um ato, ele tem um sentido. Concordam? Sim. E como você pode dizer que ele tem um sentido? Porque ele está submetido a regras. Certo? Que essas regras são compartilhadas. Então, como você sabe o que a piscadela significa? A partir do momento que você também consegue piscar de uma maneira, vamos dizer assim, que faça sentido. Nossa, eu estou falando sentido demais. Mariana, tudo bem? Tudo. Juni, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Leilani? Tudo bem, Leilani? Tá bom. Maria? Olha só. Limited minutes. Então, temos agora, podemos ficar as 2 horas aqui, sem problemas. A gente pode estender essa discussão até 1 hora, se vocês quiserem. Willy, tudo bem, Willy? Certo, tudo certo. Henrique? De boa. Tá bom. Então, vamos dar uma olhada lá no... Vamos dar uma olhada no... Qual é a ideia que está presente aí nesse... A ideia do Wittgenstein é que o significado de alguma coisa equivale ao seu uso. Eu tô na aula, meu amor. Que é uma ideia de significado completamente diferente. E ele tá te vendo? Oi. A doutora é pra você. Oi? Agora vai lá. Oi, Deixa eu... Pode continuar, desculpa. Tudo bem. Filhos são legais. A ideia de que o significado é igual ao uso. Vocês repararam como você está toda hora falando do uso? Então, por exemplo, olha só, quer ver? Vamos lá no texto. No segundo parágrafo. Espera aí. Nossa, deixa eu pegar aqui. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão vendo o texto? Uhum. Olha só, dê uma olhada aqui nessa... Ó, é uma frase que quando você olha, você não dá muito para ela. Só, entretanto, ao nos familiarizarmos com a nova ideia,
após ela se tornar parte do nosso conhecimento geral de conceitos teóricos, nossas expectativas são levadas a um maior equilíbrio Reais. quanto às suas reais utilizações. O seu uso real, na verdade. Seria uma tradução melhor, eu acho. Então, veja bem. O que ele está falando? O que ele está falando aí? Ele está toda hora falando sobre a ideia do uso. Ou seja, o que a gente vai procurar? A gente precisa procurar qual é o uso no qual a gente está. Então, quando a gente vai pensar na ciência, o que ele vai se perguntar? O que as pessoas fazem? A piscadela é o quê? É um uso. Você usa a piscadela de alguma, você usa o piscar de olho para ter um significado. E é como você usa essa piscadela é que dá o sentido daquilo que ela é. Agora, para fazer isso, o que você precisa fazer? Você precisa ser capaz de piscar também. Se você entendeu a piscadela, é porque você entendeu como usá-la. Mãe, você tem quantos professores? Meu amor, esse é o professor e esses são os outros alunos. Agora para de falar que você está legal. Obrigada. Ok, fez sentido para vocês? Uhum. Tá, como é que eu volto aqui? Ô, professor, eu tive que dar o notebook aqui pro meu pai. Você pode repetir, por favor? Eu perdi os últimos, 15 segundos. 15 segundos? Eu só perdi o que você falou. Mas eu entendi a frase. Você entendeu a frase? Entendi. Tá bom. Ok, stop share, achei aqui, ó. Pronto. O que eu estou dizendo é o seguinte, que por todo lado, na hora que o Goethe vai falar, ele tem essa questão mais geral, a interpretação da interpretação e tal. Na hora que você vai falar do método, qual é o método da antropologia? O método da antropologia é o quê? É a interpretação, que é o quê? A condição das pessoas existirem em sociedade. Ok? Ok. Então, o que eu uso para a antropologia é a mesma coisa que qualquer pessoa em qualquer sociedade usa para criar o sentido, para falar, para conversar com as outras pessoas, para fazer alguma coisa para dar uma piscadela, para fazer um aceno de mão, para dar um beijo, para dançar, para o que mais? Aí você pode para comprar alguma coisa na loja, para se vestir para alguma ocasião social. Quando você se veste, você tem que se vestir de maneira apropriada àquilo que aonde você vai, você não concorda? Alguém vê? Sim. E como você sabe? Isso também é uma piscadela. O que você está vestindo está dizendo alguma coisa. Já é pré-determinado, né? Que é o quê? Essa teia de significados. Agora, o que acontece? Essa teia de significados, ela não estabelece relações de causa e efeito. Vamos voltar na física de partículas. Quando a gente está falando de física de partículas, a gente está pensando em estabelecer o quê? O que é uma teoria? É aquilo que estabelece relações de causa e efeito. Ok? Dada uma determinada causa, você tem o quê? Um determinado efeito. Por exemplo, eu pego essa nota de R$2 aqui, eu solto, ela cai. Isso é o quê? A gravidade. Toda vez que eu soltar a nota de R$2, ela vai cair. Toda vez que eu dou esse exemplo, eu espero que ela suba, mas nunca aconteceu. Mas eu ainda tenho esperança. De todo jeito, mas agora, a teia de cultura, como Mariana falou, ela pode nos fazer o quê? Ela pode dar o sentido da piscadela, ou nos dizer qual é o sentido do que o cara está piscando. A gente pode entender a piscadela dele. A gente pode saber se ela é aquela brincadeira do killer. A gente pode saber você sabe qual é a brincadeira do killer, né? Uhum. Todo mundo sabe? Que vai piscando e vai matando as pessoas, né? Os outros participantes. Se é ele está
fazendo a gozação de alguém, se é um sentido de, como é que a gente diz? De estabelecer você está piscando, esqueci a palavra. Quando você pisca para o seu filho, por exemplo, é o quê? Não é um... Palavra, gente, eu preciso de uma palavra para isso. Cumplicidade, sei lá. Cumplicidade, obrigado. É um sinal de cumplicidade, etc. Então, agora, essa teia de significados permite interpretar isso, mas ela não diz qual é a piscadela que você vai dar e quando você vai dar a piscadela. Isso é uma decisão sua. Entendeu, Mariana? Ou seja, você tem, a cultura diz para você qual é o sentido, mas ela não consegue dizer para você o que você tem que fazer. Ou seja, em outras palavras, vamos supor, pega o exemplo, você vai a uma festa. Você sabe que a festa vai ter um determinado tipo de, vamos dizer assim, tem uma certa expectativa que está presente sobre aquilo que você tem vestido. Pena que a Leilani nos abandonou, mas, por exemplo, a rave, né, que é o exemplo, ela vai... Mas você pode vestir de outra maneira, não pode? Você pode decidir que você não está você está afim de fugir às expectativas. Você pode decidir que você não quer ir à festa. Você pode decidir que, dentre todas as roupas que você tem, que você acha que seriam apropriadas para aquela circunstância, você quer utilizar uma... O que aconteceu aqui? Saiu alguém? Não foi. Você pode decidir que você quer uma determinada... Você pode usar uma determinada roupa, porque, sei lá, hoje você está afim de se sentir forte, então você vai uma camiseta mais apertada. Ou você está afim de colocar as pernas para fora, porque você vai de bermuda, ou você está afim de... Aí vai, né? Ok? Ok. Então, como você faz? Então, veja bem. Então, se essa é a natureza da cultura, você não pode ter uma ciência que vai procurar relações de causa e efeito. A única coisa que a ciência pode fazer, a antropologia como ciência pode fazer, é o quê? É falar de interpretação. E falar de interpretação significa, lembra a claridade? Interpretar. Olha só. Tem um determinado momento que ele vai falar assim, ó. Vamos lá de novo aqui, peraí. Que a cultura peraí, onde é que eu tô? Opa. Que ele vai falar sobre olha aqui, ó. Tem aqui exatamente um pouco. Peraí, gente, eu ainda não estou muito proficiente nesse. De novo aqui o texto, certo? Dê uma olhada nesse trecho aqui, ó. Peraí. Não, vai certo aqui, ó. Ó. Parece assim só. Olha esse trecho aqui que eu sublinhei. É justamente a essa redução do conceito de cultura a uma dimensão justa que realmente assegure sua importância continuada em vez de debilitá-la. Que os ensaios abaixo são dedicados em suas diferentes formas. Olha só como isso é importante.
Ou seja, a ideia é de que um conceito que serve para explicar tudo, ou que explica tudo, não serve para nada. Quanto mais específico um conceito for, quanto mais específico um conceito for, mais, digamos assim, melhor ele é. Mais usos, quer dizer, não, você restringe a quantidade de usos que ele possa ter para torná-lo mais significativo, para torná-lo mais interessante, para torná-lo capaz de dizer alguma coisa melhor, mais interessante para você. Fez sentido? Luana, o que você acha? Essa frase, na verdade, foi a frase que eu li, que eu pensei, não, eu quero tentar discordar desse cara. Porque exatamente assim, a primeira coisa que me vem à mente é que não tem muito como você definir o que é cultura sem tornar uma coisa ampla e ao mesmo tempo não debilitar, né? Só que no fim das contas eu só pude concordar com ele, é verdade, assim, se a gente fala que cultura é tudo, ela não faz nem sentido estudar. Assim. Tudo bem, Henrique? O Henrique ele tem ele é uma pessoa muito concisa. E você, Mariana? Marina, desculpa. Tem as duas. Tem as duas. Então, o professor tá travando aqui, eu não tô conseguindo escutar direito. Quem está falando isso? Maria? Maria. Tá bom. Eu, na verdade, eu estou gravando a aula. Depois a gente vê se eu arranjo um jeito de colocar lá no YouTube, né? Como eu coloquei da última vez. Pode ser assim? Legal, legal. A gente vai tentando, mas a gente depois pode... a gente pode tentar... Enfim, tornar essa coisa mais pública e tal. Eu não tenho nenhum problema com gravar a minha aula. Eu só fico chateado quando alguém grava e não compartilha comigo, né? Eu já falei isso várias vezes. Ok. Tá bom. Onde a gente estava mesmo? Aí não, cadê o trecho? Na ideia de cultura, né? Como cultura, ciência. Isso. Okay. Então a gente tem que ser uma outra ideia. Então, olha só, se é interpretação, qual é a atividade mais próxima da interpretação que a gente tem? Relato? Qual é a atividade de interpretação que a gente tem por excelência? Linguagem? Leitura, mais. Leitura, né? Não, linguagem tudo bem, mas a linguagem a gente pode... A ideia de interpretação, ela está ligada originalmente à ideia de leitura. Você sabe o que era interpretação no século XVI? Não. Interpretação no século XVI era ler a lei para o benefício daqueles que não conseguem ler. Era um termo jurídico. Então a pessoa, o que ela fazia? Você tinha um julgamento, a pessoa interpretava Você tinha um julgamento, então, na hora de dar a sentença, o juiz tinha que ler a lei para que a sua aplicação ficasse clara para todo mundo. O que tem aí em jogo nessa história? A ideia de que uma vez que você lê algo, todo mundo vai concordar com o que isso significa. Não havia entre o indivíduo e a palavra uma distância. Hoje, o que tem a interpretação? A interpretação ganhou uma volta subjetiva, um subjective term, se vocês preferirem. Em que sentido? No sentido de que cada um interpreta de uma maneira diferente. Não é mais ler a lei publicamente, todo mundo vai compreender o que aquilo significa e vai aplicar da mesma maneira. Não. Você lê, cada um vai ter uma interpretação diferente sobre aquilo que está escrito. Tudo bem?
Então, interpretar passa a ser o quê? É uma coisa que está ligada ao quê? A leitura para nós, né? Que depois acaba pegando uma dimensão muito maior do que isso. Então, hoje, a gente interpreta o outro, a gente... Né? Mas se você, vamos pensar qual é o uso da palavra interpretação. Quando vocês usam interpretação? Vai, vamos lá. Luana. Uma frase em que você usa a interpretação. Uma frase? Que você... Vamos pensar, olha só, é a mesma coisa da ciência. Lembra lá que ele falou? Que para a gente ver uma ciência, a gente tem que saber... Para a gente entender uma ciência, a gente tem que ver o que os cientistas fazem. Para entender a palavra interpretação, a gente tem que saber como que as pessoas usam. Como você usa a palavra interpretação? Fora da academia, por favor. Você está me interpretando mal, eu não quis dizer isso. Ok. Marina, o que vocês acham? Uma outra frase. Mariana, desculpa. É Marina mesmo. É porque tem duas. Eu sou a Mariana, ela é Marina. E agora como é que eu faço? Vocês fizeram... Como é que eu faço agora? Eu vou falar Mariana, Marina. Oh, Marina... Não. Mariana... Mariana. Marina, ok. Tá bom. Mariana, o que você acha? Um exemplo de uma... Você acha que talvez essa música não significava isso, você interpretou errado também, mas pá, cai na mesma significado da palavra. Tá. Marina, e você? Eu diria algo do tipo, uma variação da palavra. Você tá me entendendo, eu preciso de um intérprete. Essa é boa, vou usar, viu? Você, William. Professor, eu tive que me ausentar um tempo aí, perdi a questão. Sem problema, eu quero saber o seguinte, usos da palavra interpretação, quando você usa. Vamos lá, depois você fala. Henrique, o que você acha? Um exemplo, Henrique. Quando você fala para alguém, tipo, não, mas isso é sua interpretação. Ok. Você, Maria. Você não entendeu a situação em determinado contexto. Ok. Júnior, Deu para escutar? Deu. Você não entendeu a situação em determinado contexto. E você, Júnior? Professor, já falaram tudo que eu estava pensando. Essa questão da interpretação, de você não entendeu o que eu estava querendo dizer, ou coisa do tipo. Só que eu preciso desenhar, ou coisa do tipo, assim. Essa eu já conhecia, Júnior. Pega os exemplos que vocês deram. São exemplos sempre de alguma coisa que vai errado. Uhum. Não é? Ou você diverge, você não foi isso que eu quis dizer, você me interpretou mal. Ou, como a Marina, a frase da Marina, qual era a mesma frase, Marina? Eu já esqueci. Ai, meu Deus, vou anotar. Você entendeu o que eu disse, que precisa de um intérprete. Precisa de um intérprete, né? Então, veja, é uma palavra que a gente usa quando alguma coisa deu errada. Como é que a gente vai falar? Ou seja, a gente está usando uma palavra que a gente usa quando alguma coisa deu errada para dizer que essa é a condição de existência do homem em sociedade. Olha só que coisa esquisita. Mas quando você está dizendo assim, você precisa de um intérprete, ou você me interpretou errado, o que você está estabelecendo? Uma distância entre aquilo que você quis dizer e aquilo que a outra pessoa entendeu. Ou que ela manifesta que entendeu. Porque ela, por exemplo, pode ter entendido você perfeitamente e está se fazendo de boba. Ou está implicando com você. Porque ela quer te deixar nervosa, está querendo brigar. Enfim, tem várias possibilidades aí. E, de novo a gente entra na questão da piscadela, não é isso? Com você. Então, veja. Repara, uma ciência
que vai ter esse tipo de que precisa estudar esse tipo de material, ela é uma ciência que ela está se baseando naquilo que é o quê? Talvez aquilo que para a nossa sociedade é talvez talvez um dos seus maiores problemas, que é o quê? A nossa dificuldade de entender o outro. A nossa distância em relação ao outro. O fato de que nós todos nos sentimos também mal compreendidos. Algum de vocês se sente bem compreendido? Poderia dizer que a interpretação é justamente essa distância entre o eu e o outro? Sim, claro. É no outro contexto, mas é alguma coisa semelhante. Eu diria que tem uma rede de semelhanças entre essas duas ideias. Johnny, o que você acha? Não tem nada para falar por enquanto não, professor. Porque eu tô imersa nas coisas que você está falando, né? Eu tô anotando as coisas aqui. Tá bom. Olha, então, esse tipo de ciência, ele necessariamente é uma ciência diferente. Aí vamos ver o que os antropólogos fazem. O que eles fazem? Eles conversam, eles anotam, eles vão tentar observar os detalhes e tentam construir isso o quê? Num determinado, colocar isso o quê? De uma maneira coerente. É claro que é claro que a conversa, ela caminha, ou seja, a gente tem teorias do significado, e tem várias coisas. Mas eu quero, disso tudo, pegar um exemplo muito simples. O que o Goethe vai falar? Já que estamos falando de interpretação, não é à toa. O que ele vai usar? Ele vai usar a ideia de texto. A cultura é um texto. Todo mundo lembra dessa parte? É um texto. Todo mundo lembra dessa parte? Não lembra? Vamos lá pegar, peraí. Ó, vamos lá. Aqui, meus caros. Olha aqui, ó. Aqui é a frase que eu tô. Olha aqui, fazer etnografia é como tentar ler. Olha só que interessante. No sentido de construir uma leitura de um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos. Escrito não mais com os sinais convencionais do som, mas com os exemplos transitórios de comportamento modelado. Olha que frase interessante. Ou seja, a atividade do etnógrafo é como ler. Tanto que ele bota o antropólogo próximo de um crítico literário, né? Muito bem, exatamente, Henrique. Ao invés de um cientista, um behaviorista, né, que vai estabelecer regras de comportamento e leis de comportamento. Então, o que isso nos mostra? Ora, se a antropologia é ler a cultura do outro, essa teia de significados, então nós somos críticos literários, não é isso? Isso significa, olha só, o modelo da literatura como modelo do trabalho antropológico.
Tudo bem, Marina? Sim. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, professor? Henrique? Tá. Tem aí uma questão histórica, né? Assim, esse texto de Goethe, eu acho que ele é de... Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o meu. Ó, ele é de 73. Ok? Se ele é de 73, separa como os pós-modernos estão falando de 84. Foram pessoas que foram formadas lendo Goethe. Foram pessoas que... E repara o seguinte, o Goethe, ele tenta em alguns momentos, quando ele fala do... O William até citou, né? O que você citou mesmo, William? A hierarquia? Sobre as hierarquias de significado. Quando está falando de Isso. hierarquia de significado, você consegue imaginar com o que ele está discutindo? Acho que não. Alguém consegue? Luana? Não? Juni? Não, professor. Eu pensei em estruturalismo, mas não. É estruturalismo. Muito bem, é isso. Ele está começando com estruturalismo. E o que ele está... No fundo, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, olha, qual é o problema disso? O problema é que o estruturalismo tem como conceito central a ideia de sistema. Uhum. Sim. Tem toda uma fase do texto que ele está criticando isso, né? Que ele vai falar assim, a ciência, então, se é interpretação, olha só, nós estamos interpretando. Então, como é que a gente pode pensar em alguma coisa como um sistema coerente, organizado, em que você tenha, vamos dizer assim, em que a discussão seja as condições de formação desse sistema da maneira mais sofisticada e abstrata possível. É justamente, ele está falando que é justamente esse descolamento entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente, vamos dizer assim, a ciência como ele vai citar aqui a antropologia cognitiva, que vão tentar transformar, vão pensar isso, que isso deve estar na mente do indivíduo, então vão tentar organizar isso de uma maneira extremamente formal e abstrata. Então, peraí, gente, água. Bom, então, mas ao mesmo tempo, a cultura é de alguma maneira um todo. A gente não pode abrir mão disso. Se essas são teias de significado, elas existem nos indivíduos, claro, porque de alguma maneira as pessoas são socializadas numa cultura, mas ao mesmo tempo elas não se reduzem a ele, eles são alguma outra coisa. E por causa disso, você tem que entender isso de alguma maneira, você tem que estabelecer algum tipo de, vamos dizer assim, de relação entre essas diversas regras, não é? Porque as coisas não estão sozinhas no mundo. Ok, a cultura como um todo é incoerente, as pessoas só têm uma relação fragmentária com elas têm perdi a palavra. Bom, enfim. Gente, me perdi. Onde é que eu estava mesmo? Estava tão empolgado aqui, mas de repente me veio um pensamento. O pensamento veio aqui do lado esquerdo, não, aqui do lado direito, e aí o resto foi por água abaixo. Vamos lá, Luana, me ajuda.
Onde eu estava? Eu estava bem perdida também, tentando entender o que você estava falando. Não, mas eu tô tentando conseguir ficar gravando. Eu estava perguntando onde eu estava falando, era só isso que eu estava falando. A cultura como um todo, era isso? Ou Isso, não? obrigado. Cultura como um todo, era. Então, olha só. O que você precisa? Você precisa... a cultura, ela tem que ser alguma coisa a mais, ela não pode ser reduzida a isso. Agora, repara o seguinte. Qual é toda a ideia do estruturalismo? A ideia é acabar com a interpretação. Pensa nos mitos. O que é o mito? Ele é, vamos dizer assim, a reelaboração da mesma estrutura. Toda vez que você lê e interpreta o mito, você está o quê? Está repetindo o mito. Isso está lá no Levi-Strauss. E aí qual é a ideia? A ideia é de que quando você conhece a estrutura, você não precisa mais interpretar o mito. Por quê? Porque a estrutura é aquilo que, vamos dizer assim, é o ser, é que garante o mito, o seu ser, né? Embora o estruturalismo vá usar essa coisa. E lembrando que Levi-Strauss vai dizer o seguinte: o estruturalismo não é uma teoria, o estruturalismo é um método. Então, o que o Goethe está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que a interpretação não acaba nunca. Porque debaixo do elefante, o que você tem? Você tem tartarugas até o fim. Olha que frase interessante. Você não tem um lugar onde isso para. Você não tem um lugar onde que a interpretação, ela, vamos dizer assim, ela para e ela não tem por onde mais caminhar. Ela não chega a um momento onde ela se cala. É isso, ela se cala. O que você tem? Você tem tartarugas, embaixo de 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 tartarugas. Até o final. Onde o final é, ninguém sabe. Ok, gente, falei demais. Comentários, ideias. Não sei. Dúvidas, devem ter um monte. Vamos fazer uma rodada, vai para ninguém ficar. Júnior, começa com você. Dúvidas, questões, comentários? Não, por enquanto tranquila. Júnior. Tá bom. É sério. Tá legal. Henrique. Essa ideia de tartaruga até embaixo é interessante, né? Porque parece que, tipo, não sei, fica parecendo que sempre tem algo faltante, assim, né, na interpretação. Não, tipo, que seja inatingível ou nada, assim, mas parece que, tipo, sempre tem algo a mais para ser interpretado. Você falou uma coisa super legal, Henrique. Se você admite que é uma interpretação, a antropologia, a gente faz a gente interpretar o outro, ela é sempre incompleta. Está sempre faltando alguma coisa. Mas está sempre faltando alguma coisa em que sentido? Em relação a essa ideia que a gente tem de ciência para você chega à verdade. O que é a verdade? É onde para o resto. É onde você não precisa interpretar mais nada. É onde você simplesmente acabou. Você já sabe qual é a verdade. Tem uma frase do Descartes que é muito legal. Que vai falar assim: se você sabe a verdade do objeto, de alguma coisa, você sabe dela tudo que há para ser sabido. Agora, não é isso que acontece conosco. Esse é um exemplo que eu costumo dar com alguma frequência. Enfim, aqueles que já me ouviram, por favor, não fiquem chateados comigo pela repetição. Mas quando você vai fazer uma monografia sobre... Vamos supor, você vai fazer uma monografia sobre a Chateaubriand, lá do Malinowski, você não vai escrever um trabalho dizendo assim: olha, eu fui lá e tudo que Malinowski falou, ele tinha razão, estava certo. O que você vai fazer? Você vai dialogar com Malinowski, você vai onde ele não foi, você vai interpretar aquilo de uma outra maneira, você vai tentar
vamos dizer assim, somar ao dado que ele tinha outros dados que ele não colocou. Por mais que Malinowski tenha sido, vamos dizer assim, brilhante e genial, como eu acredito que ele tenha sido, o que ele fez é incompleto. O que ele fez não deu... o que ele fez pode ser completado, você pode divergir dele, você pode dar uma outra interpretação, você pode pegar aquele dado e simplesmente reinterpretar aquele dado de outra maneira. Então, de fato, você tem razão, Henrique. É exatamente isso. Ser um antropólogo significa admitir que sempre vai faltar alguma coisa. Que vai estar sempre, que o seu conhecimento vai ser sempre incompleto, que o seu conhecimento é sempre parcial, que o seu conhecimento é sempre uma hipótese. E daí a importância da etnografia. Por quê? Porque quando a sua teoria... Toda etnografia tem uma teoria por detrás. Não é? Coletar os dados, você tem uma teoria que varia. Então, por exemplo, na época do Malinowski, ele achava que ele conseguia entender o outro melhor do que ele entendia a si mesmo. Isso é uma teoria. E essa teoria dava para ele uma determinada visão, que vai dizer que a antropologia é uma ciência dura. Né? Hoje, a gente pensa diferente. Então, para nós, a gente não consegue adotar aquilo que o Malinowski ia adotar. A gente adota uma outra perspectiva. Então, já que a gente adota uma outra perspectiva, na hora da gente fazer trabalho de campo, a gente vai pensar de uma outra maneira também. Claro que isso influencia o trabalho de campo. Tem algumas coisas que são duras. Por exemplo, parentesco, talvez seja o melhor exemplo disso. Parentesco, você tem um monte de teoria sobre parentesco. Mas você também tem uma técnica de coletar dados sobre parentesco. Vai fazer a mais básica é que você vai ter que fazer genealogias. Não é? Ok. Cara, me perdi de novo. Eu devia ter... Bom, é isso, Henrique. Eu só queria acrescentar Fala. Que também tem, tipo, uma ideia meio que de sintoma, né? Tipo, com TH, que é, tipo, sempre tem algo que você tá vendo e você, tipo, tá interpretando, mas tem, tipo, uma certa ideia que foge dessa interpretação, assim. Acho que, tipo, isso é interessante até no exemplo da piscadela, assim, que, tipo, você pode estar vendo claramente o que várias outras pessoas já interpretaram da piscadela, só que sempre teve uma coisa que foi meio que sintomática, que estava, tipo, na sua frente e você meio que fugiu disso, assim. Acho isso interessante. Mas é o que estava na sua frente, o que você aliás, desculpa, tem uma coisa que você falou aí que tem tudo a ver com a maneira como eu percebo a antropologia. Pelo menos a antropologia que a gente está fazendo na nossa própria sociedade. Qual é o problema da antropologia? É falar do óbvio. Alguém não? Você falou alguma coisa, Marina? Não. É falar do óbvio. Porque o óbvio, aquilo que está de frente a nós, é aquilo que nós tomamos por absolutamente evidente e que para nós é difícil até mesmo de mencionar. E novamente tem o Wittgenstein. Uma coisa as coisas que eu digo só são tão difíceis porque elas estão na frente de todo mundo. Porque se elas não tivessem... Que é o quê? Justamente como é que você vai botar em questão a linguagem a partir da própria linguagem. Tá bom, vamos continuar. Júnior, você já falou? Comentário? Então, não, eu estava lendo aqui minhas anotações e eu queria que se você pudesse falar mais, voltar na questão do mito e com o negócio do estruturalismo, se for o negócio da interpretação. Tá bom, isso é a ideia. Isso é a ideia do Lévi-Strauss na hora que ele está falando do mito. O que é um mito? Quais são as duas características do mito? Primeiro, o mito é sempre ato. Ok? Uhum. O mito ele tem uma história. O mito é uma história. Ele tem começo, meio e fim. Sim. Agora, o mito só existe quando as pessoas contam o mito. Sim. Certo? Uhum. Agora, toda vez que o mito é contado, ele é contado de uma maneira diferente. Sim. Ok? Ok. Então, ao mesmo tempo que ele varia, ele permanece o mesmo. Como que isso é possível? Isso está ligado a... Lembra o exemplo do...
que o Lévi-Strauss vai dizer? Ele vai dizer que o mito, uma partitura musical, todo mundo consegue imaginar uma partitura musical? Sim. Consegue, né? Agora, imagina uma orquestra, ok? O que uma partitura musical de uma orquestra ela tem? Ela tem uma continuidade, certo? Uma continuidade no tempo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um diálogo entre os diversos instrumentos. Bem? Então, a partitura musical ela pode ser lida de duas maneiras. Ou ela é lida assim, como uma continuidade de notas, né? E, ao mesmo tempo, você lê ela como a relação entre os diversos instrumentos. Ao mesmo tempo. Tudo bem? Uhum. Então, o que o Lévi-Strauss vai dizer? Ele vai dizer que, como a partitura musical, o mito pode ser lido de duas maneiras. Ele pode ser lido como essa história, ou ele pode ser lido como uma estrutura. O que é essa estrutura? Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Vamos aproveitar todas as possibilidades que nos dá Espera aí, gente, estou aqui procurando. Vamos ver se está aqui. Tem vários exemplos em vários lugares. Eu vou ver, vou procurar aqui na antropologia estrutural para ver se eu acho. Peraí, vamos ver aqui. 152. Vou dar uma carona para você. Não, pera, não está aqui não. A estrutura é a forma, o espaço da pesquisa. Peraí, Gente, se vocês quiserem tomar uma água, eu demoro aqui uns 2 minutos para achar. Mas, olha, enquanto eu vou procurando aqui sobre o coisa para responder a Júnior, vamos tentar multitask. Aqui, Luana, você tem alguma questão, comentários, perguntas? Está mutada. Como é que é? Luana está mutada. Ela está mutada? Poxa. Ei, voltei. Não, o que eu fiquei pensando é se essa conversa do Goethe com Lévi-Strauss, ela tem... Assim, o Lévi-Strauss, ele ignorou a parte da interpretação ou eles realmente estão dizendo coisas diferentes? Eu queria entender melhor isso. Eles estão dizendo coisas diferentes. O Lévi-Strauss, o que ele está dizendo é que a ideia a ideia da interpretação, a ideia do estruturalismo é que o estruturalismo acaba com a interpretação. Por quê? Porque ele chega naquilo que constitui a realidade, vamos dizer assim, de verdade. Ou seja, a estrutura é aquilo que constitui o sentido. Fez? Sim. Não, é porque eu ainda não consigo entender como que isso não é interpretação, sabe? Porque, assim,
Por exemplo, quando eu falo, você me interpretou mal, eu estou falando que tem uma verdade no que eu falei que você não captou. Certo? Não, bom, tudo bem, você pode utilizar o conceito de verdade aí, mas a gente de fato utiliza. Mas não significa que seja um bom conceito para essa circunstância. Por quê? Porque quer ver? Pensa só o conceito de verdade. Uma afirmação e a sua negação podem ser ambas verdadeiras ao mesmo tempo? Uma negação e uma afirmação? Essa é a pergunta? É. Não. Ok. Só uma delas pode ser verdadeira, certo? Certo. Ou seja, é possível que existam várias verdades simultaneamente? Não. Só existe uma verdade, certo? Uhum. No entanto, quando vocês já não se depararam com aquela circunstância? Alguém está falando com vocês, aí ela fala assim, essa é a minha verdade. Eu estou em grupo de terraplanistas, com certeza. Como é que é? Eu estou em grupo de terraplanistas, assim, eu escuto isso bastante. Você tem essa coisa, né? Ok. Essa é a minha verdade. Quando ele está dizendo isso, o que ele está dizendo? Rapidinho, que eu vou falar aqui com a minha filha, rapidão. Tá, vamos lá, gente. O resto. Quando ele está falando isso, o que ele está dizendo? Que tem muitas verdades. E tem muitas verdades. Diferente da verdade. Que essa é a forma como interpreta. Pois é, a tradução, vamos dizer assim, mais... Aqui, achei, ó. Tá, na antropologia, deixa eu pegar a versão em português. Tá no capítulo... Peraí. Eu quando eu dava aula para o direito, eu tinha eu ouvia essa mesma coisa, tá certo? Que é assim, ó, eu começava a discutir a questão da verdade, ok? E aí as pessoas começavam a falar assim, é engraçado, quando você desmonta o argumento de alguém, o que ele fala é que, essa é a minha verdade, certo? Então, isso era importante. Por quê? Porque, meu ponto, nós somos uma sociedade para a qual nós somos uma sociedade relativista, para a qual a verdade não é um conceito tão importante. Vou dar um exemplo. Você assistiu aqueles filmes americanos onde o sujeito fala assim para o outro, você mentiu para mim, super magoado? Vocês já assistiram? Sim. Aí ele fala assim, termina com a relação, aí você pensa assim, mas o cara falou um negócio que é absolutamente compreensível. Nessa situação, você também diria a mesma coisa, não diria? Uhum. Se alguém chega assim para você e fala assim, você descobre que essa pessoa mentiu. Vamos supor que seja... Você vai ficar chateado? Vai? Quem falou? Você, Júnior? Fui eu. Não fui eu, mas eu ficaria. Você ficaria? Fui eu. Foi você? Ok. Marina, por que você ficaria chateada? Porque... Não sei, se a pessoa mentir, significa que ela tá indo contra a própria verdade dela, assim, tipo, ela acredita numa coisa, ela tem essa verdade dela lá, e ela vira pra mim e fala o contrário, enfim, ela mente. Eu acho que isso aí é mau caráter, sei lá. Tá bom. E vamos dizer assim, aquela mentira social, por exemplo. Alguém fala assim, como você acha que eu fui? Aí você fala assim, não, olha, eu gostei. Fala, droga. Tá justo, é justificável essas aí. Ou então, sei lá,
você está brigada com a sua irmã, sei lá, se você tem você está brigada com a sua irmã, ou brigada com alguém, sei lá. E aí alguém que a sua irmã liga para falar com o irmão liga para falar com a sua companheira ou companheira. Você é tão irritada com a sua irmã que você não quer nem ouvir o coisa. Se seu companheiro ou companheira falar assim para você, eu vou conversar com a sua irmã, você vai ficar furiosa. Aí, onde é que você vai? Eu vou almoçar fora. Almoçar lá com um colega da universidade. E vai conversar com a sua irmã. Você vai ficar furiosa, não é porque ela mentiu para você, você vai ficar furiosa porque ela foi conversar, ou ele foi conversar com a sua irmã, né? Então, assim, para nós, pega toda essa discussão, por exemplo, que está acontecendo nos Estados Unidos agora, quando a grande crítica ao Trump que você vê em qualquer desses outlets, dessas redes, que não são a Fox News. Qual é? É que ele mente, que ele não diz a verdade, que você não pode confiar no que ele está falando. Que o presidente dos Estados Unidos, Jim Carter, que foi ex-presidente dos Estados Unidos, falou assim, num show, qual você acha que é a principal qualidade que o presidente tem que ter? Ele falou assim, eu achava que era dizer a verdade, agora eu não tenho mais certeza. Isso é verdade? Não importa. Importa é que é uma sociedade que acredita que isso seja importante. Para nós, não é. Então, meu ponto é o seguinte, o conceito de verdade para nós, ele sofre uma distorção relativista. Então, verdade, você não pode ter a sua verdade. Isso é contraditório com o conceito de verdade. A verdade, ou ela existe, ou ela não existe. Ou ela é verdade, ou ela não é verdade. Se ela for verdade, ela tem que ser verdade para você, para eu, para mim, para o Willy, para o Henrique, para a Marina, para a Mariana, para a Maíra, para todo mundo. Para, sei lá, o Zé da esquina, etc. Entenderam? Sim. E o que torna, então, o conceito de verdade complicado para nós. Mas por uma dessas coisas meio... Como a gente tem essa dificuldade com o conceito de verdade, a gente coloca ele tão distante da gente que ele fica inacessível. Bom, vamos lá para a questão da Júnior de novo? Ó, peraí. De novo, tá aqui, gente. Estão vendo? Sim. Então, olha só. Vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui é o que o Lévi-Strauss quer dizer. Vocês estão vendo Estão vendo isso aqui? Isso aqui é o que o Lévi-Strauss está querendo dizer. Abaixa um pouquinho. Eu posso abaixar. Todo mundo viu? Ou seja, o que você tem? Repara o seguinte, o que ele está dizendo? Cada uma dessas aqui é a versão do mito, tá? Em cada versão do mito você tem algumas ideias. Agora, aí tem o problema, como você vai interpretar essas ideias. Olha, eu estou olhando para cá, deixa eu botar para cá, porque é mais fácil. Não, tá aqui. Tá. Ó, cada uma dessas ideias aqui, tá vendo? Então, olha só. Vamos botar... Cada linha é uma versão diferente. Deixa eu deixar isso mais claro. Ó, essa aqui é uma versão. Essa aqui é a segunda versão. Essa aqui é a terceira versão. Ok? Ficou claro? Cada uma versão diferente. Então, pega aqui a versão amarela. Repara, aí você tem aqui as ideias. Depois a gente vai ver o que é isso. Então, no primeiro mito, por exemplo, você tem a ideia... A primeira pessoa que contou o mito, ela contou 1, 2, 4, 7 e 8, ok? A segunda, 2, 3, 4, 6 e 8. A terceira, 1, 4, 5, 7 e 8. A quarta, 1, 2, 5 e 7. E aí vai, né? Cada uma delas conta o mito de uma maneira diferente. E os elementos do mito, eles não estão... Todos os elementos do mito não estão necessariamente presentes em todas as... Aí você tem versões? Aqui, ó,
As versões, exatamente. Então, aqui é uma versão... aqui é uma versão do mito, tá certo? Repara, Cadmo procura sua irmã na Europa. Aí vai. Cadmo mata o dragão. Os Espartóis temem aos outros. Mano, aí o que você tem? Você tem uma série de elementos que você lê como que? Esses elementos aqui você pode ler em duas estruturas. De cá para cá, é como o mito é contado, certo? Da esquerda para a direita. Agora, você também tem o quê? Você tem a relação entre reis. Olha só. Cadmo procura sua irmã raptada por Zeus. Édipo se casa com Jocasta, sua mãe. Antígona enterra Pontes e seu irmão, despeitando a proibição. O que tem em jogo aqui? Qual a ideia central que está presente aqui? Você repara como todas elas são relações de parentesco? Sim. Sim. Não é? Então, olha só. Então, num caso você tem uma coisa raptada. No outro você tem casa. No terceiro você tem... Então aqui você tem uma relação entre Cadmo e sua irmã. Aqui entre Édipo e sua mãe. Aqui entre Antígona e seu irmão. Repara como aqui você tem a mesma relação que é inversa a essa aqui. Aqui é de Cadmo que procura o seu irmão. Aqui é Antígona que enterra o seu irmão. Aqui o que você tem? Você tem o quê? Você tem uma relação entre, nesse outro aqui, ó, nessa linha. O que você tem? Você tem Espartói, você tem o quê? Uma relação de... Aqui tá todo mundo matando todo mundo, né? Sim. Então, aqui os Espartói, eles matam uns aos outros, ou seja, eles se matam entre si, são da mesma tribo. Édipo mata o pai e Eteocles mata o irmão. Depois, aqui você tem, de novo, você tem uma outra relação, também uma relação entre é uma relação de morte, né? Mas aqui você tem o quê? São figuras míticas, né? A esfinge e o dragão. E aqui o que você tem? Né? Você tem Lábaco, pai de Laio, manco, e você tem Laio, pai de Édipo, desajeitado. Édipo, pé inchado. Olha só que interessante. Então você tem o quê? Você tem dois tipos de comparação. Você tem entre esses conjuntos, não é? Então aqui um conjunto da família, aqui um conjunto onde pessoas próximas se matam, terceiro uma relação, coisa mística, e depois também assim uma coisa, um significado sobre... Então você tem relação entre essas colunas, mas você tem relação entre elas, verticais. Então você tem dois tipos de relação, horizontal e vertical. Vamos ver se tem aqui mais algum tipo de... Então olha só, o que seria um mito? Um mito seria alguma coisa parecida como isso aqui, ó. Você tem várias folhas diferentes, onde você tem essas histórias diferentes, e você só consegue saber a estrutura do mito colocando o quê? Todas essas folhas juntas. Onde estão presentes todas as versões. Ok? Ok. E aqui você tem, olha aqui, ó. Você tem dois polos, tá vendo? Aqui é um outro mito. Professor, Fala. quando você fala dos mitos e das folhas, como que o estruturalismo interfere nisso? Como é que é? Desculpa, Mariana, repete, por favor. Você estava falando dos mitos e das folhas, e da sobreposição delas, certo? Das folhas, Como que o estruturalismo interfere nisso? Não é como é que ele interfere. Isso é um método que o estruturalismo usa. Como o método dele diferencia? Por quê? Imagina o seguinte, que nessa folha aqui, o que você tem são algumas informações só, tá certo? Na segunda folha, você tem outras informações que podem estar faltando nessa aqui. Imagina folhas transparentes, ok? Vocês já não fizeram isso, folhas transparentes. Cada um tem uma parte do desenho. Quando você coloca uma em cima da outra, o que você tem? Você tem o desenho completo. Fez sentido, Mariana? Fez. Então, imagina uma tabela, ok? Imagina, peraí, vamos fazer de novo aqui. Eu já estou muito sofisticado, gente. Espera um Tá mesmo. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para um outro... Aqui, ó. Tá? Ao board. Tá vendo? Então, vamos imaginar. Olha aqui, ó. Essa aqui é a folha número 1, tá certo?
Eu só vou fazer 2 folhas, tá bom? Tá bom. Então vamos imaginar que você tem aqui nessas 2 folhas, você tem 4 colunas, tá certo? Tudo bem? Uhum. Nessas 4 colunas, elas podem ser, vamos dizer assim, opostas de 2 a 2, tá bom? Aqui vamos botar A e aqui vamos botar B. Depois tem um exemplo do Levi-Strauss ali que você vai usar. Aí vamos ver aqui como é que eu faço. Tá aqui, já sei. Peraí. Select. Tem layers aí. Hã? Nada. Só um instantinho. Eu quero achar onde é que eu posso fazer. Vamos ver se dá copy. Vamos ver. Deixa eu ver. Não deu. Eu queria ver se eu conseguia duplicar, mas eu não estou encontrando aqui o duplicação. Bom, tudo bem, vou fazer de novo. Ctrl D, Aqui. talvez. Eu tentei, não funcionou muito. Não, para stop light step, não. Para onde é que eu estou? Jogo. Então vamos supor aqui de novo, tá? Então aqui, ó. Então estou aqui de novo. Vou fazer a mesma folha que eu fiz ali, com as mesmas 4 colunas. Vocês vão imaginar que essas folhas sejam iguais, tá bom? Porque opa. Tá vendo? Vocês pensaram que eu fosse. Então vamos supor, tá bom? Eu vou usar a anotação de 1, 2, 3, tá? Então vamos supor, aqui tá 1, aqui tá 3, aqui tá, aqui tá 5, aqui tá 7, aqui tá 8. Ok? Aqui no A, o que você tem? Você tem o 1, você tem o 2, você tem o 4, você tem o 5 e você tem o 6. Todo mundo localizou tudo isso aqui? Repara como o A está incompleto. Você repara como você só consegue saber que aqui tem um 2 se você compara, se você tem a outra versão do mito. Essa aqui vai ser a versão, vamos dar o nome de uma versão aqui, essa aqui vai ser a versão, qual o nome, William, para essa primeira versão? Alfa. Azul, pronto. Azul. E essa aqui vai ser a versão laranja. Tá bom? A laranja é muito grande. Eu gosto de laranja. Eu também gosto, sabia? Ó, então tem azul e laranja. Repara como qualquer mito que você tem uma... Pensa só esse primeiro aqui. Você tem uma estrutura incompleta. Por que você tem uma estrutura incompleta do mito? Do mito? Porque a interpretação limitada. Como é que é? Fala de novo, por favor. Seria uma interpretação limitada? Não, seria uma versão limitada. Toda versão não tem todos os elementos do mito. Para você saber quais são os elementos, você tem que comparar com... Agora imagina que você coloca a folha azul em cima da folha laranja. O que acontece? Preenche ali nas lacunas. Você preenche as lacunas, né? Percebeu? Entendi. Você percebe, aí você consegue ver o mito na sua inteireza, vamos dizer assim. E aí quando você consegue ver o mito na sua inteireza, o que você tem? Você tem algo que é parecido com isso aqui, ó. Vamos de novo. Então, vamos de novo aqui para o nosso Levi-Strauss. Você tem alguma coisa que é igual a isso aqui, ó. Tá vendo? Você tem colunas diferentes. Essas colunas estão em linhas, tá vendo? E o que você tem? Você tem, por um lado, essas duas
colunas, elas estão ligadas à mudança, por exemplo, e essas duas à morte. Mas dentro delas, elas se opõem também de novo. Ó, entendeu? Isso aqui pode ser, por exemplo, supondo, isso aqui pode ser o sacrifício. Ou isso aqui pode ser, talvez, a guerra, sacrifício e guerra, por exemplo. Esse aqui pode ser. Então, o que o Lévi-Strauss vai dizer? Posso? Ok. O que o Lévi-Strauss, então, vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, todo mito tem uma estrutura. Para você saber a estrutura do mito, você tem que coletar vários mitos, o que ele chama de grupo de transformação. Ok? Toda vez que você tenta interpretar um mito, o que você está fazendo? Você está recontando o mito. É uma outra versão do mito. Então, como você para com isso? Você tem que mostrar qual é a estrutura do mito, que são esses conjuntos de oposição. Entendi. Olha, você percebe o seguinte, a gente pode até divergir, mas é inteligente a beça, né? E aí, frente a isso que está escrito aqui, essa ideia de como é que é o nome? De interpretação. Frente ao que está escrito aqui, repara como quando Goethe fala que tem tartarugas até o final, o que ele está dizendo? Vai ser interpretação. Ele está dizendo o seguinte, vai ser sempre interpretação, não tem fim essa história. Mesmo que o Lévi-Strauss está propondo, é uma interpretação. Ou seja, no fundo ele também está dizendo o seguinte, que o ponto aí não é, como é para o Lévi-Strauss, você chegar a camadas cada vez mais abstratas, que vão te dizer aquilo que está de mais essencial. Existe um limite para isso, até onde você pode ir. Entendi. E aí tem uma outra frase que ele fala que eu acho super legal, que é assim, que é uma frase famosa, você estuda na aldeia e não a aldeia, né? Mas tem uma outra frase, ou seja, quando você está estudando, por exemplo, Planaltina, você não está estudando o Brasil, você está estudando Planaltina. Olha que coisa simples, né, de dizer. Mas, ou seja, é como se você quisesse que venha em Planaltina que está presente no resto do Brasil. Não, não é isso. Em Planaltina, o que você vai encontrar? Planaltina. E lá você pode encontrar discursos que se repetem, que têm semelhanças, que podem até mesmo permitir você a compreender outras coisas. Por exemplo, você vai estudar o quê? Você não vai estudar Planaltina, você vai estudar justiça em Planaltina, você vai estudar relação de classe em Planaltina, você vai estudar exclusão social, você vai estudar construção de sentido, você vai estudar relações de parentesco, você vai estudar mito, você vai estudar outra coisa. Gente, eu estou vendo que vocês estão com a cara mais exausta do mundo. O que vocês acharam do exercício de hoje? Acho que funcionou. Funcionou? Eu gostei também, acho que funcionou também. Acho que foi uma ótima saída. Tá bom. Você, Mariana e Marina, o que vocês acharam? Marina? Gostei. Vocês gostaram também? Maria, e você, Maria? Gostei também. Eu perdi algumas coisas, assim, mas deu para entender. Tá bom. Então, vamos continuar. Sexta-feira, então, a gente tem o próximo texto. Eu vou... Qual é o nosso próximo texto mesmo? Peraí. Deixa eu ver aqui. Interessante também, porque tem como você colocar o texto pra gente ir marcando simultaneamente. Achei bastante interessante. Acho que ajuda muito. Esse é um recurso que não tinha no nosso... Quer ver? Então, vamos fazer de novo. Vamos continuar. Olha aqui, share screen. Já que... Aqui, ó. Programa. O próximo... Nossa, isso é muito bom. Ó, o próximo é aqui, experiência etnográfica. Ou a gente pode ir a gente pode ir para o Writing Culture, né? Que é esse outro aqui. Eu faço uma proposta para vocês. Vamos primeiro ler esse aqui sobre a autoridade etnográfica. Ok, legal. Que é um dos textos
Deixa eu ver aqui, porque eu já mando para vocês pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, peraí. Pera. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Peraí. Outra pergunta para vocês. Vocês chegaram, alguns de vocês viram lá o meu coisa no, como é que é o nome? No YouTube. No YouTube. O que vocês acharam, hein? Olha, não precisa dizer que vocês gostaram não, viu? Vocês vão me ajudar se vocês fizerem críticas. Se vocês disserem que está indo maravilhoso, eu não tenho que melhorar. Fala. Eu gostei da ideia do podcast, mas com essa aula, eu acho que eu gosto mais da aula sim. Sim. Porque tem uma interação, a gente pode perguntar na hora. Exato. Isso de acompanhar o texto e você mostrar onde está o trecho do qual você está se referindo. Sim. Eu achei mais interativo, mais dinâmico, eu gostei mais. Sim. Acho que talvez o podcast fique sobre a sua interpretação do texto apenas, e aí às vezes a gente fica com dúvida. Aí não tem como tirar assim na hora. A minha ideia era o seguinte, não é transformar o podcast, parar com a aula e transformar o podcast. Mas a minha ideia é o seguinte, é que a gente está precisando... eu tenho a hipótese que eu falei no texto, é o que eu penso mesmo. Eu acho que a gente está atrás dessa questão das tecnologias. O mundo mudou e a gente está fazendo a mesma coisa que a gente faz há 50 anos atrás. Então, qual é a minha ideia? Por exemplo, tentar usar o podcast para desenvolver alguma ideia que eu acho importante, 5, 10 minutos, não para substituir a aula, mas como um complemento à aula, por exemplo. Legal. Então, é um pouco isso. Mas, de novo, é uma coisa que eu estou aprendendo, eu não sei fazer ainda. Eu gostei do vídeo do YouTube, no sentido de o senhor até semear um pouco as discussões, nortear um pouco isso, mas assim, do que o senhor pensou para a aula. Pode ser até a gente assistir esse vídeo ao final dessa aula, por exemplo, para ler o próximo texto, que a gente já chega aqui com alguma... Eu achei interessante nesse sentido. Sim. Acho que até se for muito complicado fazer o podcast, acho que um vídeo no YouTube é tranquilo também. Acho. E acho que seria maneiro, assim, tipo, por exemplo, você soltar umas ideias no vídeo, a gente assistir antes da aula, já ter um... Eu pensei em assistir antes da aula, né? Alguma coisa assim. A gente já ter mais ou menos o que você pensou em falar, assim, na cabeça, e a gente pode chegar mais com as nossas interpretações também, os nossos comentários e tal. Acho interessante. Tá bom, eu posso tentar pensar em alguma coisa, mas como eu nunca pensei nisso, talvez eu tenha alguma dificuldade, ok? É só essa parte aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar o coisa. Sabe o que eu estava pensando também? Vê se o que vocês acham. A gente poderia, se vocês acharem legal, a gente poderia tentar fazer um teste, que é o seguinte. Da próxima aula, que é o seguinte, vocês fazerem esses comentários dessa primeira rodada no WhatsApp, o que vocês acham? Pode ser. Então, assim, tipo, 10 minutos antes, vocês vão lá e escrevem o que vocês acham do texto, porque, inclusive, isso pode ajudar a gente. Não sei o que vocês acham. Vamos tentar? Não sei se eu entendi. Eu também acho que eu não entendi muito, não. Por exemplo, eu faço essa primeira rodada, né? Sempre de perguntas para todo mundo. Sim. E então, ao invés de você falar, eu chegar para o Willy, o que você achou do texto, Willy? E o Willy dizer, ele escreve ali no grupo. No grupo e manda. E aí o que eu faço? Aí um pouco antes de começar, a gente já, como todo mundo está em casa, todo mundo pode ver os seus, todo mundo lê os comentários uns dos outros. A gente começa com esses comentários. O que vocês acham? Acho bom. Acho bom também. Então tá combinado. Olha, sexta-feira, mesmo horário, texto Clifford, que vocês já receberam no
no Zap, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa aula no YouTube e mando o link para vocês, tá bom? Tá bom. Gente, abraço para todo mundo. Abraços. Obrigado. Tchau. Tenha um bom dia. Valeu. Tchau, fofinho.